Olá, boa tarde. Abril é o mês de conscientização do autismo. O distúrbio do neurodesenvolvimento afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Para marcar a data e promover integração, o Supremo Tribunal Federal promove nas redes sociais a campanha Lugar de Autistas é em todo lugar. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre os direitos de quem convive com o autismo. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Eleições suplementares. Eleitores de 3 cidades voltaram às urnas no domingo para escolher prefeito e vice. Já está em vigor lei que pune abuso institucional de vítimas e testemunhas. O objetivo é evitar que agentes públicos, como policiais ou promotores de justiça, constranjam desnecessariamente vítimas ou testemunhas e gerem sofrimento a essas pessoas. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que compete à Justiça da Infância e da Juventude julgar processos sobre reformas de creches e escolas. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou uma operação contra uma associação criminosa responsável por causar prejuízo financeiro a milhares de investidores. Policiais civis cumprem 2 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão nos municípios de Niterói e São Gonçalo. A repórter Aline Barcelos tem os detalhes dessa operação. Olá, Aline, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Conta pra gente que tipo de investimento essa quadrilha oferecia. Boa tarde para você também, Rafa. Boa tarde a todos. Segundo as investigações, essa quadrilha oferecia por meio de uma empresa investimentos em criptomoedas com rendimentos de até 30% ao mês. Só que essa quadrilha começou a atrasar o pagamento aos clientes com o argumento de que uma corretora havia bloqueado as contas. A polícia apurou que esse bloqueio nunca existiu. Durante as investigações, a polícia apurou também que em poucos meses esses 2 sócios que são alvos dos mandados de prisão movimentaram em suas contas bancárias particulares cerca de 200 milhões de reais, o que caracteriza o golpe financeiro. Esses 2 sócios já têm diversas passagens policiais por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Rafaela. Obrigada pelas informações mais uma vez, Aline. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Banco Central desbloqueie as contas do deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar cumpriu a decisão judicial de colocar a tornozeleira eletrônica. Na última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes estipulou multa de R$15 mil por cada dia que Daniel Silveira ficasse sem a tornozeleira eletrônica. Entre outras sanções, o ministro determinou ao Banco Central o bloqueio imediato de todas as contas bancárias do deputado federal, como garantia para o pagamento da multa. Como o parlamentar respeitou a ordem judicial e instalou o equipamento de monitoramento, Alexandre de Moraes suspendeu a restrição bancária. O Supremo Tribunal Federal confirmou a abertura de uma nova investigação contra Daniel Silveira, desta vez por desobediência à ordem judicial. 9 dos 11 ministros da Corte votaram a favor das medidas cautelares impostas ao deputado. O parlamentar já é réu em processo no STF desde abril do ano passado, em que responde por prática de coação no curso do processo, incitação às Forças Armadas contra o STF e tentativa de impedir o livre exercício do Poder Judiciário. O julgamento deste caso está marcado para o dia 20 de abril. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de um julgamento que vai discutir referencial do teto remuneratório dos servidores estaduais do Poder Executivo. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O tema remuneração de servidor público sempre gerou muita discussão no Poder Judiciário e agora será analisado pelos ministros do STF. Antes da emenda constitucional 41 de 2003, o teto correspondia ao subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Após, passou a ser do governador e, em 2005, uma nova alteração na Constituição permitiu que os estados estabelecessem como limite único o subsídio mensal dos desembargadores. Na Bahia,
Essas alterações acabaram por impactar mudanças na Constituição do Estado e foram objeto de análise pelo Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça Local entendeu que o teto da remuneração no Poder Executivo Estadual seria de 2003 até 2018, correspondente ao subsídio de desembargador, e que o trecho da Constituição Estadual estaria suspenso em razão do aparente conflito entre regras editadas por entes distintos. Qual deve ser o referencial do teto remuneratório dos servidores estaduais do Executivo quando a Constituição do Estado se torna incompatível em razão de alterações posteriores na Constituição Federal? Esse é o tema que vai ser tratado. Neste caso, houve o reconhecimento da repercussão geral por todos os ministros do STF. E o posicionamento da Suprema Corte diante da relevância econômica, social e política será automaticamente aplicado em outros estados que enfrentam situações semelhantes. E no podcast Supremo na Semana, o entrevistado foi o secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo, Wanderson Oliveira. Ele falou sobre a flexibilização das regras sanitárias no Supremo e sobre a próxima campanha contra a gripe. Confira. Na entrevista, o secretário de Saúde do STF ressaltou que o Supremo apresenta uma elevada cobertura vacinal e redução de casos de Covid-19 entre servidores e colaboradores. E que, por isso, depois de um estudo realizado pela Secretaria de Saúde do Tribunal, foi possível flexibilizar as regras sanitárias com segurança. Levamos em conta, em primeiro lugar, a orientação das autoridades de saúde locais, no caso do Distrito Federal, que já alguns dias atrás tomou essa decisão. Nós aguardamos mais uns dias para avaliar o nosso cenário interno e também a estabilidade e redução do número de casos de óbitos que vem caindo a cada dia em decorrência da cobertura vacinal e que, no nosso caso, no Supremo Tribunal Federal, tem uma elevada cobertura. Além disso, o perfil dos trabalhadores que nós temos no Supremo Tribunal Federal, né, de servidores, de colaboradores, é um perfil que está com altas taxas de cobertura, tanto na comunidade, ou seja, no Distrito Federal, como também entre nós mesmos no tribunal. O uso de máscara foi liberado dentro do tribunal. É exigido apenas nas dependências da Secretaria de Saúde do STF e recomendado para quem tem comorbidades, gestantes e quem não completou o esquema vacinal. O secretário Wanderson Oliveira aproveitou a oportunidade para anunciar a campanha de vacinação contra a influenza no tribunal, que começa amanhã. A vacinação contra a influenza no STF já é uma tradição no nosso tribunal e já é uma tradição também a parceria com o Instituto Butantan, que nos doa a vacina dos seus estoques. Este ano recebemos 4.000 doses, equivalentes iguais às do ano passado. Essas vacinas são as vacinas atualizadas para o calendário de 2022, que previnem contra 2 vírus de influenza tipo A e um vírus de influenza tipo B. Essas vacinas estão indicadas no nosso tribunal, seguindo a mesma regra do Programa Nacional de Imunização. O secretário também demonstrou preocupação com a baixa cobertura vacinal contra doenças como poliomielite, sarampo e febre amarela, que foram erradicadas no Brasil, mas que correm o risco de voltar. O secretário alertou a necessidade dos pais atualizarem o cartão de vacina dos filhos. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal lança campanha nas redes sociais. Lugar de autistas é em todo lugar. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos em instantes. A TV Justiça foi um grande avanço para levar conhecimento e direito para todos os brasileiros. Quando a gente pensa no nosso ordenamento jurídico, a gente verifica que ele é muito denso, muito extenso. E quem não é da área de direito realmente não sabe quais são essas normas. Daí a importância da TV Justiça de levar esse conhecimento a todas as pessoas. Então, isso é algo que fez com que o direito se democratizasse, não fosse apenas daquelas pessoas que estavam lidando ali com o direito no dia a dia.
Abril é o mês da conscientização sobre o autismo. E o Supremo Tribunal Federal lançou a campanha nas redes sociais. Lugar de autistas é em todo lugar. A aula de música vai além de acalmar. Sob a orientação do professor, as crianças com autismo aprendem a socializar e a desenvolver a coordenação motora. Nem sempre foi assim. Anos atrás, as famílias das crianças com autismo contam que tinham dificuldade para conseguir atendimento, como o que a Abraci, uma associação em Brasília, oferece. Aqui elas passam por terapia de socialização e individual e aula de música. Esse tipo de serviço atende a uma série de leis que garantem os direitos das pessoas com autismo, como saúde, educação e trabalho. Por meio das atividades oferecidas, é possível desenvolver as habilidades e ter uma vida funcional. Mas, para isso, o diagnóstico precoce é fundamental. O diagnóstico precoce é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, né? Ela precisa ser estimulada o quanto antes, porque ela tem alguns déficits, né? Déficits na fala, déficits na interação, e isso pode prejudicar, né, um desenvolvimento futuro. Então, não reflete só na infância, reflete em todos os processos da vida dela. Então, quanto mais cedo ela for estimulada, melhor habilidades ela vai construir, uma qualidade de vida ela vai ter. O Supremo Tribunal Federal está engajado com essa luta. No mês que se comemora a conscientização do autismo, o STF lançou esta campanha: Lugar de autistas é em todo lugar. Uma forma de abordar que eles são capazes. Lucinete comemora. Ela é fundadora da Abraci e mãe de uma jovem com autismo. Explica que o diagnóstico não pode ser encarado como uma condenação. O diagnóstico hoje ele não é uma condenação de que a pessoa ela é incapaz. Na verdade, o diagnóstico ele é um caminho para que você possa trilhar, mesmo que não seja tão fácil, para você inserir essa pessoa em todos os ambientes que qualquer uma pessoa neurotípica pode ser inserida também. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com a advogada e coordenadora geral de educação da PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui do Distrito Federal, a Kelly Assunção Colares. Olá, Kelly, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é sempre uma alegria estar aqui na TV Justiça. Prazer é nosso. Bom, a pessoa com TEA, o transtorno do espectro autista, ela está enquadrada ali no que diz respeito a direitos e garantias, sob ponto de vista legal, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Isso, você travou, mas voltou para a gente. Bom, Kelly, então, quais são os avanços em torno da legislação de direitos de acesso nos últimos anos? Essa inclusão foi uma vitória, por exemplo? Com certeza, acho que nós temos aí dois grandes avanços, né? Que foi a Lei Berenice-Piana, de 2012, que é a Lei 12.764, né? Que tornou garantia todos os direitos da pessoa com deficiência também para a pessoa com espectro autista. Então, todos aqueles direitos como vagas e filas preferenciais, direitos na educação, na saúde, todos esses direitos já garantidos à pessoa com deficiência também agora são garantidos para a pessoa com espectro autista. E também a Lei Brasileira de Inclusão, né, que foi aí um grande avanço na área da inclusão e nos direitos da pessoa com deficiência. Falando em direitos da pessoa, esses direitos eles são extensivos também à família? Eles são extensivos também à família, quando a família precisa de condições especiais também para cuidar do seu filho com deficiência, né? Então, hoje nós temos muitos direitos, né, que já estão aí acontecendo. Claro que ainda temos muito que andar, né, mas já avançamos muito. Que estão acontecendo e que também beneficia as famílias. E em famílias em vulnerabilidade social, elas têm direito a benefício extra? Olha, todas as famílias das pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, incluindo as pessoas com autismo, elas têm os direitos que são garantidos tanto na nossa Constituição como também na Lei Brasileira de Inclusão. Eu acho que nós podemos citar aí o BPC, o benefício da prestação continuada para famílias de baixa renda, que tenha renda entre um quarto e meio salários mínimos,
meio salário mínimo. Essa lei mudou, né? Agora há pouco era 1/4, agora já tem extensiva a meio salário mínimo. Todos os direitos também que na área de saúde, a pessoa com aspecto autista, hoje ela tem direito a diagnóstico precoce e terapia multidisciplinar pelo SUS. Eu acho que é um grande avanço aí, né, para a pessoa com deficiência, principalmente para as pessoas autistas. Direito a vagas na escola, sem pagar nada a mais por isso, e jamais sendo negado o direito à vaga. Direito também ao transporte escolar, a acompanhante, um auxiliar de educação inclusiva, para que ele possa melhor adaptar, ter também o seu conteúdo adaptado dentro de uma base do PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, e também na área social, que é muito importante nós falarmos, né, o protagonismo aí das SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que oferece aí, entre eles, vários programas, né, de proteção especial às pessoas, às famílias com vulnerabilidade, com deficiência e o compartilhamento de cuidados com essa família, né? Então, ela tem onde ir, tem os CRAS, os CREAS, e lá elas vão ser acolhidas, elas vão ser encaminhadas para a instituição, encaminhadas para a justiça, quando se vê que tem direitos da pessoa com deficiência sendo violados. Eu acho que nós temos muito o que comemorar. Maravilha. Falando em conquistas e em celebrações, mais recentemente nós tivemos em 2020 a aprovação da lei Romeu Mion, inclusive é o filho do apresentador Marcos Mion, e aí a causa ganhou uma visibilidade danada. Que bom sempre a gente falar sobre esse tema, né? Isso em 2020. Essa lei, ela prevê uma carteirinha do autista. Como é que isso está na prática? Como é que essa carteirinha funciona, e ela dá acesso a que tipo de serviço? Ela facilita o trâmite de todos esses benefícios que você listou agora há pouco na lei? Com certeza. E olha que importante nós termos a pessoa com deficiência inserida na sociedade. Foi por causa da sua visibilidade, né, da visibilidade do Romeu Mion, por ser filho de uma pessoa famosa, que nós tivemos toda essa visibilidade em torno da lei. E ela trouxe, sim, ela veio facilitar o acesso aos direitos já garantidos por lei. A gente sabe que tem uma dificuldade de se identificar a pessoa com autismo só de ver, porque ela não tem estereótipo. E a carteirinha identifica, então todos os seus direitos, eles serão respeitados, porque ela é identificável, né? E também nós temos que observar, né, e ficar de olho em todas as secretarias do país, que essa carteirinha ela tem que ser distribuída gratuitamente pelas secretarias. Aqui em Brasília, ela é expedida pela Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência. E ela veio facilitar o acesso às pessoas com autismo a todos os direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão. Maravilha, que todos os autistas tenham visibilidade, espaço e acesso, e tenham também empatia da sociedade, né, Kelly? Muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. Eu que agradeço. Boa tarde, tchau, tchau. E você vai ver a seguir, já está em vigor lei que pune abuso institucional de vítimas e testemunhas. Os detalhes você confere em instantes, voltamos já. A TV Justiça é uma plataforma da cidadania brasileira. Por meio dela, as brasileiras e os brasileiros conseguem compreender melhor os seus direitos, as suas liberdades e se enxergarem enquanto protagonistas da Constituição para além do Poder Judiciário. Só é possível a cidadania e a democracia num país em que haja um espaço como a TV Justiça. Eleitores de 3 cidades voltaram às urnas no domingo para escolher prefeito e vice em eleição suplementar. Representantes do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e especialistas da Universidade de São Paulo acompanharam a votação em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que pesquisadores da universidade estiveram em uma eleição para coletar dados para o projeto Eleitor do Futuro.
A visita foi mais uma ação do convênio firmado entre a USP e o TSE em outubro do ano passado para a coleta de dados e a elaboração de propostas que possam ser apresentadas ao projeto Eleições do Futuro. O objetivo do projeto é trazer mais agilidade, reduzir custos e ampliar a segurança e transparência do processo eleitoral. E essa presença do TSE e da USP aqui em Garibaldi, nessa renovação de eleição, é algo muito bom que tenha ocorrido e seguramente vai dar frutos valiosos para o nosso processo eleitoral, para o aprimoramento dos nossos sistemas, dos nossos procedimentos. Quem ganhou na Cidade Gaúcha foi o candidato Sérgio Quezini, do PP. Ele foi eleito com 81,19% dos votos contra 18,81% do candidato Sandro Cisloto Garda, do PT. Em Agudos do Sul, no Paraná, o candidato Gessé Zoellner, do PP, ganhou a disputa nas urnas com 52,56% dos votos contra 47,44% do candidato Diego Teixeira, do MDB. No município de Japaraíba, em Minas Gerais, o candidato eleito foi Écio Veloso, do PCdoB, com 50,16% dos votos. O candidato Alexandre, do Cidadania, ficou em segundo lugar, com 40,04%. Você sabe o que é abuso institucional? Bom, é quando as vítimas ou testemunhas de crimes passam por procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que levam a reviver sem necessidade a situação de violência. A partir de agora, uma lei pune esse tipo de conduta. O objetivo é evitar que agentes públicos, como policiais ou promotores de justiça, constranjam desnecessariamente vítimas ou testemunhas e gerem sofrimento a essas pessoas, principalmente em crimes sexuais. A pena é de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. A nova lei determina também que, se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, como um advogado durante julgamento, a pena será aumentada em 2/3. Caso o próprio agente público pratique essa conduta, a punição será aplicada em dobro. A proposta foi apresentada como reação ao caso da modelo Mariana Ferrer. O Ministério Público acusa o comerciante André Camargo Aranha de ter estuprado a jovem em 2018. Durante a audiência judicial, a modelo foi ridicularizada pelos advogados de acusação, sem que houvesse interferência do Ministério Público ou do juiz do caso. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que compete à Justiça da Infância e da Juventude julgar processos sobre reformas de creches e escolas. A segunda turma do tribunal analisou um recurso do Ministério Público de São Paulo. A decisão teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra o Poder Público Estadual, visando a melhoria das condições do prédio da Escola Estadual Deputado Salomão Jorge, instituição de ensino fundamental e médio de Carapicuíba. O MP apontou a existência de irregularidades prediais graves, capazes de comprometer a integridade física dos alunos. Além da reforma, o órgão pleiteou a realocação dos estudantes em outras escolas. Em liminar, o juízo de primeira instância determinou ao Estado o cumprimento de alguns reparos na estrutura, mas sem a realocação dos alunos. Decisão mantida pela 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o MP sustentou que caberia à Câmara Especial, que tem competência para a matéria relativa à infância e juventude, analisar o recurso contra a decisão de primeiro grau. No STJ, o relator, ministro Francisco Falcão, destacou que, de acordo com a jurisprudência já consolidada pelo tribunal, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar causas envolvendo matrícula em creches ou escolas. E se o acesso à permanência são mutuamente dependentes, a respectiva competência jurisdicional segue a mesma lógica. Seguindo o voto do relator, a segunda turma, então, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público de São Paulo para anular o acórdão e determinar que a Câmara Especial do Tribunal de Justiça analise o caso. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Até lá. Tchau, tchau.